Olá, eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional nas áreas do medo, da baixa autoestima. Toda semana você vê eu falando aqui isso, né? É assim que a gente se identifica aqui no Celebrando Restauração. A gente fala sobre a nossa identidade, filho amado de Deus, mas também sobre as nossas lutas, um espaço seguro para que você possa falar também das suas lutas, né? E este é mais um encontro do Celebrando Restauração que a gente quer trazer aqui para você as boas-vindas. Seja muito bem-vindo a este encontro do Celebrando. E nós chegamos aqui ao passo de número 8, que é o que a gente vai estudar hoje aqui, né? E eu quero pedir aí algumas coisas, sempre peço nesse começo de encontro, para você curtir. Então, coloca aí o dedo nesse like aí e dá um curtir pra gente aí, pra gente saber que você está aqui com a gente, pra gente ter o feedback aí de como está chegando, nosso conteúdo, como é que ele está chegando até você. E também fala aí pra gente da cidade onde você está assistindo a gente aí do Celebrando. A gente está aí no chat ao vivo agora, vendo todas as participações e a gente quer celebrar aí a cidade da onde você está falando. De norte a sul do país aqui, nós temos participantes do Celebrando. E em terceiro lugar, você já sabe, né? Compartilhar. 5 segundinhos, não custa nada. Vai agora aí, ó, te dá 3 segundos aí, ó. 1, 2, 3. Clicou já no botão compartilhar? Compartilha aí com mais pessoas. Espalha para todo mundo aí que o encontro do Celebrando a Restauração começou. E a gente vai orar pedindo a Deus que venha nos abençoar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado. Que alegria, Pai, que felicidade poder estar aqui mais uma vez e ver esse processo de restauração acontecendo na nossa vida, Pai. Nós chegamos aqui hoje ao passo de número 8. Estamos muito felizes, Pai, de ver esse processo acontecer na nossa vida, mas esse passo que a gente entra hoje, ele é extremamente importante, porque ele não se refere só a nós, mas a outras pessoas também. Então eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê graça, para não só meditarmos neste passo, mas praticarmos este passo, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queria que você pudesse adorar ao Senhor junto com a gente, através dessa canção. Olá, muito boa noite. Me chamo Roselian e sou filha muito amada de Deus. Que bom que você está aqui mais uma quinta-feira, nessa caminhada, celebrando restauração. Quero trazer uma canção, quem sabe para muitos um pouco antiga, mas ela traz uma verdade tão poderosa. A palavra de Deus diz em Hebreus que hoje nós temos um novo e vivo caminho que nós podemos clamar, que nós podemos caminhar, que se chama Jesus. E isso é tão maravilhoso, queridos, porque isso nos dá uma certeza tão grande, como diz a palavra do Senhor, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faria presente no meio deles. E a outra palavra que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa canção diz que o Espírito de Deus, Ele está aqui, Ele está aí, operando no meu e no teu coração. Aonde feridos de alma são curados, aonde cativos são livres para a glória de Deus. Então adora o Senhor, querido. Adora o Senhor comigo essa canção. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está
ande nesse caminho, que você jamais se frustrará. Deus abençoe. Oi, meu nome é Priscila, sou filha muito amada do Pai. Luto e estou vencendo a ansiedade, autossuficiência, controle, orgulho e codependência. Quando criança, fui abusada sexualmente e meus pais na época não souberam me acolher e lidar com a situação. Acabei achando que eu era culpada e por muito tempo tive raiva da minha mãe e não me sentia digna de ser amada. Fui casada 2 vezes e os 2 casamentos foram relações disfuncionais, onde eu agia mais como mãe do que como esposa. Em 2010, por um convite do meu segundo ex-marido, comecei a frequentar os cultos de uma igreja, mas somente em 2016 é que tive realmente um encontro com Jesus. Meu segundo casamento foi muito conturbado e no último ano, antes de nos separarmos, sofri muito. Eu amava meu ex-marido e não queria me separar, mas não conseguia mais viver com aquela situação. Chorei muito nesse dia. Orei a Deus, abri a Bíblia e caiu a seguinte palavra para mim, Isaías 54:8, que diz: "Num instante de ira eu virei o rosto para você, mas agora, com amor eterno, darei a você o meu cuidado e meu carinho, diz o Senhor, o seu libertador." Deus já estava me mostrando que queria me restaurar. Daí resolvi vir assistir um culto na PIB e não saí mais daqui. Participava de tudo o que podia. Mas nesse mesmo tempo tive uma crise de ansiedade e fui diagnosticada com transtorno de pânico em agosto de 2017. Na hora eu levei um choque e pensei, como assim? Agora que eu estava caminhando com Jesus e tive essa doença? Mas depois procurei ajuda e entendi que essa doença, na verdade, foi uma bênção de Deus na minha vida, pois vi que ainda estava querendo ter o controle de tudo e que Deus estava me mostrando que não era assim que funcionava. Hoje estou curada e não preciso mais tomar remédio. O CR me ajudou a ver as minhas lutas de uma maneira diferente. Mostrou para mim que a cura vem de Jesus e de minha caminhada com Ele, que existe a parte de Deus, mas também tem a minha parte no processo de restauração. Quando cheguei na lição do listar, vi que ainda tinha que fazer algumas reparações, tanto com pessoas que machuquei, como principalmente comigo mesma, pois só assim eu estaria assumindo a minha parcela de culpa pelo que tinha acontecido no passado. Percebi que minha codependência era um defeito de caráter e não ações para ajudar as pessoas como eu pensava. No Retiro Recordações, Deus me mostrou que quando fui abusada na minha infância, eu não tinha perdoado Ele. Perguntei-me, como eu poderia ter raiva de Deus, sendo eu uma pessoa tão pecadora? Questionei a Deus onde Ele estava quando aquilo aconteceu comigo. E Deus me mostrou que sempre esteve comigo e a culpa não era dele, e sim do próprio homem que é pecador. Durante muitos anos eu estava deixando a minha ferida dirigir a minha vida, e com isso eu não me amava, não me cuidava e permitia situações de abuso, pois eu precisava do outro para me sentir útil e não precisar olhar para mim mesmo. Fazer o exercício de colocar no papel as pessoas que me magoaram, as que eu magoei e o que eu fiz comigo mesmo não foi algo confortável, mas foi revelador. Foi como ter um mapa para me guiar nos próximos passos que eu precisava dar e realmente assumir toda a minha vida e minha identidade. Em 2019, fui convidada para ser parte da equipe do CR e vi mais uma vez Deus agindo na minha vida, pois pela sua graça Ele permitiu que eu continuasse o caminho da restauração. Por isso, sou eternamente grata a Deus por ter me resgatado e ter me dado de presente celebrando a restauração. Agradeço também ao pastor Alexandre e toda a equipe do CR que sempre me acolheram com muito amor. Deixo aqui com vocês o seguinte versículo, Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigada pelo silêncio. Hoje nós chegamos aqui no passo de número 8, um novo passo que a gente vai estudar aqui no Celebrando Restauração. E como eu falei na oração inicial, não só estudar, mas aplicar, praticar. E eu quero encorajar você a praticar esse passo, porque ele é muito importante. E ele é um passo que vai trazer principalmente muita libertação à nossa vida. Pensar aqui em pessoas a quem nós prejudicamos,
que nos prejudicaram, né? Pensar nessa lição, que a lição fala justamente sobre isso, listar. No passo de número 6, ou até o passo de número 6, nós focamos em nós mesmos e no nosso relacionamento com o nosso poder superior, Jesus. Mas no passo 8, a gente começa a focar no relacionamento com outras pessoas. A gente busca agora não somente reconhecer as nossas ações erradas, mas a quem também nós mesmos causamos danos. Olha que interessante. Eu sempre tenho dado exemplo aqui da mentira. O passo 8 vai lembrar para a gente isso. Não somente mentimos. Lembra do defeito de caráter, a mentira? No passo 8 eu não só vou pensar que eu menti, ou que em algum momento da vida aquela pessoa foi mentirosa, mas eu menti a alguém. Ou seja, eu prejudiquei alguém. Se alguém roubou, ela não só roubou, ela não só cometeu o ato de roubar, mas ela prejudicou uma pessoa, prejudicou alguém. E é justamente nesse passo que a gente vai se preocupar com essas coisas que nós fizemos e como as consequências do que nós fizemos afetaram outras pessoas, e a gente vai se dispor a fazer reparações com todas essas pessoas. O passo 8, ele diz o seguinte: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. Nós temos uma lição que fala especificamente sobre perdão, e eu quero começar essa lição aqui sobre reparação fazendo uma distinção. Perdão é uma coisa, reparação é outra. Perdão é quando eu chego para alguém e falo, me perdoa por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu cometi. Mas a reparação fala de eu restituir o dano. Se esse dano foi emocional e muitas vezes não tem como restituir concretamente, isso eu vou tentar restituir, eu vou construir um caminho para que essa reparação emocional aconteça. Se eu roubei, eu vou restituir. Se eu maltratei alguém, ou como a gente colocou aqui, se eu menti, eu vou falar a verdade. Eu vou reparar aquilo que eu fiz, não só pedir o perdão, mas eu também vou restituir aquilo que eu defraudei a alguém, aquilo que eu tirei de alguém, ou a maneira como eu prejudiquei aquela pessoa, né? O que acontece aqui? Ele fala, o passo 8 fala de fazer uma lista. E o que acontece quando a gente faz uma lista das pessoas a quem prejudicamos? Quando a gente faz uma lista e a gente vai orar para que Deus venha guiar a gente no processo de fazer uma lista, acontecem algumas coisas. Primeiro, eu começo a assumir a responsabilidade pelas minhas ações. A gente sempre fala isso aqui, o processo de responsabilidade. Eu paro de culpar as outras pessoas, eu deixo de ser vítima para entender que eu também fiz algumas pessoas de vítimas na minha vida. Segundo lugar, eu aceito a mim mesmo. Nós nos aceitamos a nós mesmos como somos. E olha que interessante, quando a gente se aceita como a gente é, começa a acontecer um milagre de olhar para outra pessoa e aceitar como eles também são. Aceitar aqui, eu não estou dizendo que a gente precisa se conformar, não é isso que eu estou dizendo. Mas aceitar que eles também são seres humanos. Nós reconhecemos o impacto. Que impacto? O impacto da nossa vida nas outras pessoas e em nós mesmos. Porque as nossas ações não dizem respeito só a outras pessoas. As nossas ações dizem respeito também a nós, aquilo que nós fizemos com a nossa vida. Agora, quando eu faço uma lista, eu também lido de frente com a culpa e a vergonha. Eu me torno livre para olhar aquilo que está acontecendo e eu não preciso mais ficar evitando determinadas pessoas ou sentir medo de ser pego e punido diante de alguma coisa que eu fiz, né? Quando há a reparação, acontece algo muito especial, acontece libertação da culpa e da vergonha. Então, se eu chego para alguém e consigo pedir perdão e fazer reparação, eu não sou mais aprisionado, né, pela culpa e pela vergonha que eu sinto daquela pessoa.
Eu costumo falar isso sobre aquelas questões de festa de fim de ano em família, muitas vezes. Quando há reparação, a gente não precisa mais ficar evitando determinadas pessoas, né? Nós iniciamos um processo de libertação do passado para vivermos plenamente no presente, fazendo com que a culpa seja tirada da nossa vida. E isso também é muito especial para todos nós. Todos esses efeitos acontecem quando a gente se dispõe a praticar o passo de número 8. Eu vou listar, vou fazer uma lista. Ok, eu já entendi, Alexandre, eu preciso fazer uma lista. Ok, preciso fazer uma lista. Como é que eu vou fazer essa lista agora? Como é que eu vou fazer? Pego um pedaço de papel e simplesmente faço de qualquer maneira? Não, como é que você vai fazer essa lista? Primeiro, por escrito, vai precisar do papel, sim, mas não para fazer de qualquer forma. A gente vai te ajudar nesse processo aqui. Vai fazer uma lista por escrito. Não adianta só eu ficar aqui mentalmente pensando nas pessoas que eu prejudiquei. Quando a gente coloca no papel, a gente começa a ter noção dos danos que foram causados. Eu coloco o nome da pessoa, a minha ação e a consequência que gerou na vida dela. Quando eu coloco no papel, eu consigo ter a noção de todo esse estrago ou do rastro de estrago, de destruição que eu acabei deixando na vida da outra pessoa. Como é que eu faço essa lista? Sem se agarrar à má conduta do outro, para nos desculparmos, minimizar ou esquecermos a nossa parte. É mais ou menos assim. Puxa, eu fiz isso aqui para você, eu te tratei mal, eu falei isso, mas poxa vida, você também? Por que você me tratou dessa forma? Né? A gente, ao invés de reconhecer a nossa culpa e fazer a reparação, muitas vezes a gente também olha para a má conduta do outro. E quando a gente vai fazer essa lista, a gente desapega disso. Eu não vou olhar para a má conduta do outro, eu vou olhar para a minha má conduta. Nós faremos uma relação de todas as pessoas. Puxa, mas é de todas as pessoas, Alexandre? Sim, de todas as pessoas as quais prejudicamos, mesmo que elas desconheçam o que fizemos. Também não importa se tivemos ou não a intenção de prejudicá-las, não importa isso. Ah, eu fiz isso aqui, mas foi sem intenção de prejudicar. Não importa nesse momento. Você prejudicou alguém? Você vai colocar nessa lista. Prejudiquei essa pessoa. Não importa a intenção. Nós seremos minuciosos. Isso quer dizer que a gente vai além da superfície, a gente vai examinar inclusive os traços da nossa personalidade que prejudicaram e incomodaram as outras pessoas. A gente vai olhar para um olhar mais profundo, a gente vai dar um mergulho mais profundo naquilo que a gente fez, né? E eu estou olhando aqui sobre traços da personalidade porque eles são sutis. A gente entende muitas vezes que a gente fez determinada coisa na vida de alguma pessoa, mas a gente não reconhece muitas vezes a manipulação que a gente teve para chegar nesse ato. É um traço da personalidade, a manipulação. E aí eu preciso entender isso também. Eu vou fazer esse mergulho profundo para fazer essa lista e me entender também como pessoa. E a gente vai evitar exagerar os nossos defeitos e das outras pessoas, né? Isso é importante. A gente vai manter aqui as coisas também equilibradas. Eu fiz, isso aqui é a realidade, ok? Mas a gente também não precisa entrar numa competição de quem foi o pior ou de quem fez coisas piores. Claro que não. A gente vai enxergar com realidade os nossos defeitos. E quais são as listas que a gente vai utilizar, né? Eu queria que você tivesse aí a atenção, né, nesse material aqui, ó, que é o 12 Passos, Guia de Estudo para Grupos do Celebrando Restauração. Esse é o material que a gente utiliza aqui no Celebrando Restauração, nas páginas 186 e 187. A gente vai lembrar aqui dessas 3 listas. A gente vai fazer a primeira lista com as pessoas que me prejudicaram. Então a gente vai pensar no seguinte: quem que me prejudicou? Quem que me desapontou? Que relacionamentos me feriram? Ninguém está imune a isso. Todos nós precisamos de restauração, mas
pais, irmãos, parentes, vizinhos, amigos, cônjuges, filhos, colegas de trabalho, entre outras pessoas. A gente vai listar todas essas pessoas que nos devem reparações. Para quê? Para pedir reparações a elas? Não, claro que não. Mas a gente vai entender quem foram as pessoas que a gente prejudicou. Tem uma intenção isso. E a gente vai explicar mais à frente qual é essa intenção. Então, se você olhar lá na página 186, vai ter lá uma tabelinha escrito assim: pessoas, organizações, instituições que me prejudicaram e como me prejudicaram. Então, ali tem uma sequência ali, pensando em 5 a 8 linhas, que dá 5 ou 8 pessoas, organizações, instituições que mais te prejudicaram. Então, a gente vai pensar, em primeiro lugar, nas pessoas que nos prejudicaram, certo? A segunda lista, as pessoas a quem eu prejudiquei. Agora, a pergunta muda de figura. Na primeira lista, eu penso quem me machucou. Nessa segunda lista, eu vou pensar quem eu machuquei, a quem eu desapontei, de quem quebrei a confiança, de quem rejeitei ajuda e gestos de apoio, com quem não estou em paz. E a gente vai pensar aqui nas pessoas da nossa família, colegas de escola, trabalho, amigos. E nessa lista, a gente também deve envolver finanças. Como assim finanças? Sim, eu devo dinheiro para alguém? Eu peguei emprestado e não devolvi? Algumas reparações, elas podem incluir pessoas a quem nós prejudicamos financeiramente. Talvez a gente tenha que chegar para essa pessoa e dizer: olha, está aqui, eu estou te pagando aquilo que eu devo, né, para você. E lá na página 187 você vai ver esse exercício. Pessoas, organizações, instituições a quem eu prejudiquei, certo? E a última lista é eu. Como assim eu? Você vai pensar em quem te prejudicou, vai pensar em quem você prejudicou, mas você também vai pensar em como você se prejudicou. Ué, como assim eu me prejudiquei? Geralmente nós somos os mais prejudicados com os nossos comportamentos destrutivos. E eu preciso estar disposto a fazer reparação comigo mesmo, né? Como é que eu olho com essa reparação comigo mesmo aqui? Você vai ver lá na página 188 como eu prejudiquei a mim mesmo. Você vai colocar o seu nome ali, não o nome de outras pessoas, e quais ações que você fez para se prejudicar a si mesmo, né? Vamos pensar assim: Alexandre, me dá um exemplo disso. Como eu me prejudiquei a mim mesmo. Vamos pensar no seguinte: eu tenho o gatilho da mentira e eu, através da minha manipulação, acabei prejudicando a alguém ou colocando a minha própria vida em risco na questão sexual, por exemplo. Abrindo aqui, eu vou dar mais de um exemplo, né? Mas abrindo a questão sexual, por exemplo, né? Então, eu, além de reconhecer que aquilo que eu cometi é um pecado diante de Deus, eu também vou reconhecer que eu fiz com que a minha vida corresse um certo risco. Porque além de cometer um pecado, eu acabei tendo relação sexual com pessoas sem proteção. Estou dando uma suposição aqui. Você colocou a sua vida em perigo, você se prejudicou. Da mesma forma, eu posso usar esse exemplo com a bebida alcoólica, por exemplo. Além de reconhecer que algumas coisas foram pecados, eu vou reconhecer também que o abuso de álcool, ele foi prejudicial à minha vida, eu também me prejudiquei. Eu vou olhar, por exemplo, que a compulsão por compras fez com que eu também me prejudicasse. Então eu tenho o gatilho aqui, alguma coisa aconteceu na minha vida, disparou um gatilho dentro da minha alma emocional e o alívio, a fuga para tudo isso é eu ir para o shopping e estourar o cartão de crédito. Quem que foi o maior prejudicado nessa história toda? Você mesmo. Então, nesse momento da lista, eu vou pensar em coisas que eu me prejudiquei. Sejam elas financeiras, né? Sejam elas emocionais, sejam elas físicas. Aqui ele coloca vários exemplos. Relacionamos danos que causamos a nós mesmos. Finanças, autoimagem, danos à saúde, negligência, falta de amor próprio,
depreciação, perfeccionismo, uso de substâncias, não aceitar responsabilidade sobre a nossa própria vida, fazer papel de vítima, permitir situações de abuso, entre outras coisas. A gente precisa identificar como é que a gente prejudicou também a nós mesmos, né? E eu queria pensar nessas 3 listas, te encorajar a olhar para essas páginas e fazer esse exercício. Eu quero convidar os líderes de cada grupo a encorajarem, a incentivarem, queridos, a gente fazer essas 3 listas e prestar conta se a gente fez. Não necessariamente a gente vai precisar falar no grupo que a gente fez e quem são essas pessoas ou as ações, mas a gente for encorajado, que a gente seja encorajado, perdão, a literalmente fazer estas listas e dizer no grupo, eu fiz a lista. Você conseguiu fazer a lista? E compartilhar talvez isso com o seu padrinho, com a sua madrinha, dizer, olha, eu fiz a lista, eu percebi as coisas que eu causei na vida de outras e a minha própria vida. E a gente tem uma pergunta aqui para hoje, né, antes da gente começar a trabalhar as listas. E a pergunta é a seguinte, que benefícios posso receber ao praticar esse passo? Quais são os benefícios que eu posso receber ao praticar esse passo? Queria que você se concentrasse nessa pergunta e pudesse conversar hoje aí dentro do seu grupo de partilha. Amém? Em todo o nosso encontro aqui do Celebrando Restauração, a gente abre aqui uma oportunidade para você abençoar o nosso ministério. Você pode fazer isso através do seu recurso financeiro, através daquilo que Deus tem te dado, né? Ofertando aqui ao ministério, ao Celebrando Restauração. Você vai ver aí na tela algumas formas de fazer isso, tem um QR Code aí, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado a algumas formas de contribuição, seja ela Pix, PayPal, transferência bancária. Você pode então realizar aí a sua oferta para este ministério através de uma dessas formas, né? E quando você fizer essa transferência, a gente vai pedir a gentileza para você mandar o seu comprovante para esse e-mail que está aí na tela, aí embaixo, contribuical@pibcuritiba.org.br, apontando oferta para o Celebrando Restauração. Se você pode fazer, coopere com esse ministério aqui, semeie nesse ministério para que ele possa chegar cada vez mais longe e abençoar vidas também. A gente termina hoje com a nossa oração da serenidade, como a gente sempre faz todas as semanas aqui, e orando o seguinte: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Não deixa de compartilhar aí o nosso encontro. Para você que vai para o grupo, uma boa partilha. Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui do Celebrando Restauração. Tchau, tchau.